Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, a circulação. Antes de começarmos a falar sobre o sistema cardiovascular, é importante ressaltarmos que os sistemas do nosso organismo, eles trabalham de forma integrada. Então, aqui, só para recordarmos, nós temos o sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema digestório, o respiratório, o sistema excretor, o sistema nervoso e o sistema endócrino, que são os responsáveis pela produção dos hormônios. Todos esses sistemas, eles trabalham de forma integrada e o sistema cardiovascular, que a gente vai falar hoje, ele faz parte direta de todos esses sistemas, através da distribuição e a captação de substâncias pelo organismo. Agora nós vamos falar da integração do sistema digestório e o sistema circulatório. Depois do alimento passar por todas as etapas do sistema digestório, ele chega em condições ideais para ser absorvido nas vilosidades intestinais, pelos capilares sanguíneos. Através da circulação do sangue, os nutrientes eles são distribuídos para todas as células do organismo. Na imagem aqui do lado, a gente tem o intestino delgado e as suas vilosidades intestinais, e nós podemos observar que elas são vascularizadas, representando aqui os capilares sanguíneos. E através dessa vascularização que os nutrientes são absorvidos e transportados a todas as partes do organismo. Aqui nós temos o sistema respiratório, de forma integrada com o sistema circulatório. Então, nós temos aqui na imagem os pulmões e dentro dos pulmões nós temos os alvéolos pulmonares. Ao redor desses alvéolos a gente tem aqui a participação, a presença dos capilares sanguíneos, que é onde vai ocorrer as trocas gasosas, dentro dos alvéolos, entre os alvéolos e os capilares. Então, depois de passar pelas vias aéreas, o ar inspirado, ele chega aos pulmões filtrado, aquecido e umidificado. Nos alvéolos pulmonares ocorrem as trocas gasosas entre o ar inspirado e o sangue. Então, o gás oxigênio é distribuído para todas as células através da circulação do sangue, que retorna aos pulmões com o gás carbônico produzido pelas células, que é eliminado através da expiração. Aqui nós vamos falar sobre a integração do sistema excretor com o sistema circulatório. Aqui do lado nós temos uma imagem dos rins, da estrutura do sistema excretor e os rins e a bexiga. Dentro dos rins nós temos milhões de néfrons, que é uma estrutura responsável por filtrar o sangue. Aqui nessa imagem dos néfrons, você pode observar a presença dos capilares sanguíneos, que é a estrutura que traz o sangue para ser filtrado aí dentro dos néfrons. Então, as substâncias que são produzidas pelas células durante o metabolismo celular, elas são chamadas de toxinas. Elas são levadas através da circulação do sangue até os rins, que tem como uma de suas funções filtrar o sangue. O sangue filtrado, ele segue seu trajeto, passando por todos os órgãos, transportando as substâncias. E dessa forma, o sangue transportado, ele está purificado. Agora nós vamos falar do sistema cardiovascular. Ele é formado pelo coração, sangue e os vasos sanguíneos, que compreendem as artérias, veias, vênulas e capilares. Graças à circulação do sangue, que é possível distribuir os nutrientes, o oxigênio, hormônios para todas as células, tecidos e órgãos de todo o organismo. Outra função importante do sistema circulatório é recolher e transportar os resíduos do metabolismo e o gás carbônico produzido pelas células. Esses produtos do metabolismo eles serão transportados pelo sangue venoso e levados a órgãos como os rins, no caso das excretas, e para os pulmões, no caso do gás carbônico.
Para que o sangue chegue em todas as partes do corpo e em todos os tecidos, é necessário que haja uma enorme estrutura para garantir isso. Isso se dá pelos vasos sanguíneos, que funcionam como tubos que se ramificam em diversos calibres e assim possibilitam o transporte de nutrientes, hormônios, gases e o recolhimento de produtos do metabolismo celular. São três tipos principais de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. Aqui na imagem ao lado, a gente pode observar que a primeira imagem é a artéria e a espessura muscular da artéria é bem maior do que dos outros vasos sanguíneos. A veia está na segunda imagem, ela tem uma espessura muscular mais inferior à da artéria. E a última imagem é do capilar sanguíneo, que é formado por uma única camada de células. Aqui nós temos as ramificações dos vasos sanguíneos. Aqui na imagem você pode observar com a cor vermelha o sistema arterial e na cor azul o sistema venoso. As artérias menores, elas se dividem em uma fina rede de vasos ainda menores, chamados de capilares. O sangue entra em contato estreito com os líquidos e os tecidos do organismo. Nos capilares, o sangue ele desempenha três funções. Ele libera o oxigênio para os tecidos, proporciona os nutrientes para as células do organismo e capta os produtos residuais dos tecidos. Depois, os capilares se unem para formar as veias pequenas. Por sua vez, as veias se unem para formar as veias maiores. Até que, por último, o sangue se reúne na veia cava superior e inferior e conflui para o coração, completando o circuito. As artérias. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, como ela é formada. Elas são os vasos que saem do coração em direção aos pulmões ou aos outros tecidos do corpo. As paredes das artérias são bastante resistentes, pois ela tem que aguentar altas pressões, devido ao bombeamento do sangue pelo coração. Essas paredes elas são formadas por tecido muscular e tecido elástico, em sua maior parte, mas também possuem um tecido conjuntivo. Aqui na imagem ao lado, a gente pode observar na tonalidade vermelha, que está sendo usada para representar as artérias, a espessura comparada com a veia, que está representada em cor azul. Então, a artéria ela tem uma espessura bem maior pela necessidade de suportar as altas pressões do bombeamento do coração. As artérias transportam o sangue arterial, que é rico em gás oxigênio e tem baixas concentrações de gás carbônico, com exceção na pequena circulação, onde esse fato ele se inverte. As artérias elas podem ter diversos calibres, sendo a maior delas a artéria aorta. Outras artérias são bastante conhecidas, como a carótida e a femoral. As artérias elas vão se ramificando, formando arteríolas até o ponto dos capilares. Aqui na imagem nós temos as artérias que constituem o corpo humano. E elas são representadas aqui na imagem de acordo com a posição em que ela fica entre os órgãos. Nós temos as artérias encefálicas e a radial, a subclave e a cubital, a carótida e a ilíaca, a aorta e a digital, a braquial e a femoral, a pulmonar e a poplítea, a gástrica e a perônea, esplênica e a tibial, artéria renal e hepática, a mesentérica superior. Todas essas artérias têm a finalidade de transportar o gás, o oxigênio, o sangue, os nutrientes para determinadas regiões que conferem a característica do seu nome. Agora nós vamos falar sobre as veias, que é um outro tipo de vaso sanguíneo. As veias, elas realizam um papel oposto ao das artérias no sistema circulatório, pois elas transportam o sangue de volta ao coração depois de terem passado pelos tecidos.
As paredes das veias sanguíneas é mais fina quando comparadas às paredes das artérias, mas também possui um tecido muscular, um tecido elástico e um tecido conjuntivo. Ela tem a mesma constituição, só que em menor espessura. O sangue venoso, ele tem altas concentrações de gás carbônico, pois retira estes dos tecidos devido à atividade da respiração celular. Uma exceção ocorre novamente na pequena circulação de nosso sistema circulatório, pois as veias, ao saírem dos pulmões, elas estão com altas concentrações de oxigênio, ao contrário das veias que chegam ao coração, com bastante gás carbônico. As veias também podem ser de diversos calibres, sendo as principais as vênulas e a própria veia. Entre as veias mais conhecidas estão a veia cava superior e a veia cava inferior, e a jugular. Nessa imagem, nós temos todas as veias que constituem o corpo humano. Nós temos aqui a veia jugular e a digital, a veia subclávia e a femoral, a braquiocefálica e a safena interna, a cava superior e a safena externa, a veia pulmonar, a veia porta hepática, cava inferior, veia mediana ulnar, veia ilíaca e veia palmar, todas elas correspondentes a cada região do corpo. As veias de menor calibre, elas possuem válvulas impedindo o refluxo do sangue. A volta do sangue ao coração se dá com a ajuda da musculatura esquelética. Quando realizamos movimentos como caminhar, por exemplo, nossos músculos, ao se contrair durante esses movimentos normais, comprimem as veias, o que impulsiona o sangue em direção ao coração. Então, essa imagem mostra o esquema interno de uma veia com essas válvulas. Ela permite que o sangue passe, na verdade, ele está subindo em direção ao coração. Após a sua passagem, ela se fecha, impedindo que o sangue retorne. Quando a musculatura relaxa, as válvulas impedem o refluxo. Em outras palavras, elas abrem quando o sangue sobe, mas fecham e travam para impedir que ele desça. Então, as veias maiores, elas despejam seus conteúdos numa veia ainda maior, que é a veia cava, que os leva de volta para o lado direito do coração. O nosso tema agora são as varizes. Então, se você sente queimação, cãibra, inchaço, coceira, sensação de peso e fadiga nas pernas, podem ser sinais de varizes. Cerca de 30% da população mundial tem varizes, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, sendo 70% mulheres e 30% homens. Aqui na imagem ao lado, a gente pode observar a estrutura interna da veia com uma válvula defeituosa. Então, essa aqui seria a válvula de uma veia doente, e essa aqui é a segunda imagem de uma válvula de uma veia saudável. As varizes, elas são veias dilatadas e tortuosas que se desenvolvem abaixo da pele. Dependendo da fase em que se encontram, elas podem ser de pequeno, médio ou de grande calibre. E as veias mais acometidas são as dos pés, das pernas e coxas. Algumas pessoas apresentam minúsculas ramificações de coloração avermelhada que não costumam apresentar sintomas, mas que provocam desconforto estético nessas pessoas. Em casos quando não são tratadas de forma correta, as varizes elas podem progredir e desenvolver severas complicações, como a inflamação na pele, dermatite, trombose, hemorragias e úlceras. As varizes elas ocorrem devido ao mau funcionamento das válvulas, que podem ser genético ou então por ficar muito tempo em pé ou sentado, pelo sedentarismo, obesidade, dentre outros motivos. As veias elas podem perder a sua elasticidade e começar a apresentar essa dilatação, impedindo o fechamento das válvulas.
Aqui nós temos uma imagem, né, mais nítida de como é a veia normal e a veia varicosa. Então, o sangue ele desce do coração até as pernas e os pés através das artérias e retorna pelas veias por meio das válvulas venosas que direcionam o sangue para cima. Com o fechamento ineficiente das válvulas, o sangue ele passa a percorrer o caminho inverso e fica parado dentro das veias, o que provoca mais dilatação e mais refluxo, ocasionando as varizes. A flebite e a tromboflebite é um outro problema causado pela má circulação das veias, né? Mau funcionamento das válvulas. É uma inflamação da parede de uma veia e ela pode ocorrer em qualquer veia do corpo, de médio ou de grande calibre, mas ela afeta principalmente as veias varicosas das pernas, mais frequentemente a do sistema venoso superficial. Ela pode evoluir para uma tromboflebite, o que é uma doença mais grave, necessitando de cuidados médicos, podendo levar a uma embolia pulmonar ou até mesmo à morte. Então, é uma doença grave, né, por uma complicação das varizes. Existem diferentes tipos de tratamento para as varizes. Os mais importantes são as medidas preventivas, como praticar exercícios físicos de forma regular, alimentação saudável, não fumar, entre outras medidas. Quando não são suficientes, o médico ele poderá indicar um ou mais tratamentos combinados, entre eles a terapia, a cirurgia, o laser, entre outros. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula, onde nós daremos sequência ao sistema cardiovascular. Até lá!